Do ponto de vista de analistas de fora, ou seja, bancos lá de fora para a gente aqui, saiu uma notícia ontem, anteontem, do Morgan Stanley. Foi até que coloquei num e-mail para vocês hoje, coloquei ali para quem me acompanha nos grupos de alunos e tal. O Morgan Stanley está bem otimista com o Brasil. Pasmem, né? A gente não, o brasileiro não, mas o analista puro, que olha só dados, não olha a emoção do Fla-Flu, né, que existe aqui, interno, ele está bem otimista com o Brasil e ele explica esse otimismo. Primeiro, ele fala do preço-lucro, que o preço-lucro está muito baixo, né? Um dos menores preços-lucros da história, e é realmente. Quando a gente olha para o chamado PL da Bolsa, o preço-lucro da Bolsa, a gente está trabalhando com um PL abaixo, pasmem, abaixo da crise de 2020. A gente está trabalhando com um PL no nível da crise de 2008, né? Ou seja, da crise do subprime. A gente está trabalhando com um PL nesse nível, que é um PL muito baixo, né? É um PL baixo em relação à história do PL da Bolsa. Então, quando a gente vê o que o Morgan Stanley fala, ele diz exatamente o que eu já meio que comentei com vocês aqui. Então, nós estamos hoje com um PL da Bolsa muito depreciado, muito abaixo do esperado, ou do que poderia estar, o que denota um valuation bem atraente para o mercado brasileiro. Outro ponto que ele coloca na análise dele é o crescimento do PIB. Ele espera que o Brasil cresça, eu até anotei aqui, 2,3 nesse ano 2024, né, desacelerando em relação a 23, que foi 2,9. E ele espera para 25 uma expansão de 1,6. Então, você tem uma expansão de PIB que, marginalmente, você pode entender como uma expansão de lucro das companhias, expansão de receita, de crescimento, para um PL já achatado, o que achataria mais o PL, tornando ainda mais interessante e barato, tá? Ele também fala da Selic, que ele espera ali uma Selic em 10%. Se a gente tivesse um fiscal ajustado, talvez pudéssemos ter uma Selic de um dígito, porém, nunca se sabe o que passa na cabeça do Banco Central, uma vez que nós tivemos um fiscal ajustado nos 2 últimos anos ali, pelo menos a tentativa, né, do Guedes de ajustar o fiscal e entregou superávit, e nem por isso a Selic caiu, mas enfim, nós temos então aqui o Morgan Stanley vendo uma Selic terminal para esse ano de 10%, que de certa forma já é abaixo até do que o relatório Focus está entregando para a gente, já está entregando uma Selic acima de 10%. Quem tinha, os economistas que tinham uma Selic terminal para 2024 de um dígito, 9 alguma coisa, 9 alto, já subiu para 2 dígitos. E o Morgan coloca ali 2 dígitos, 10%, tá? E ele tá bullish, que a gente chama, né, para os ativos de risco no Brasil. Na verdade, ele está bem otimista com o cenário global, principalmente México e Brasil. São os 2 emergentes que ele recomenda a alocação e diz que está barato. Outra coisa que ele coloca, outro ponto que ele coloca, apesar da gente ter essa Selic alta e muita gente dizer que poderia estar mais baixa, a gente tem sim um cenário de desinflação no Brasil. A inflação, de certa forma, está controlada, o que é positivo, né? Então, assim, esse cenário de Selic de 2 dígitos, 10%, 2 dígitos baixo, inflação controlada, ok, é um cenário interessante mesmo que o fiscal não esteja sob controle, mesmo que o fiscal esteja rodando um pouquinho acima, ou seja, com déficit acima do que o mercado gostaria. O que leva a gente a entender ou a pensar que se eu tivesse um fiscal controlado, eu poderia, então, destravar algum valor. E o segundo ponto, já cansei de falar isso daqui, né? Seria uma queda na taxa de juros americanos, ou seja, um declínio da curva de juros lá fora também traria um retorno positivo para a gente aqui. Mas aí é um sonho. Ter os dois é um sonho, né? Agora, só para fechar essa parte do Morgan, pessoal, e aí a gente abrir para um bate-bola, tem um ponto aqui importante que sempre me perguntam aqui sobre Vale e tal, né? Tem um ponto importante que tem que levar em consideração, que ele até coloca na análise dele. E toda vez que você vai comprar um ativo que você quer investir, você vai perguntar para mim ou para o que quer que você acha que vale a pena Vale? Você acha que vale a pena Petrobras? Você acha que vale a pena Gerdau?
A análise, quando você está olhando para uma empresa de commodity, principalmente commodity metálica, não é muito mais a empresa em si, mas como vai o mercado da companhia. Esse é um ponto importante. Então, quando a gente vai olhar para o mercado de aço, óbvio que você tem que olhar para a China. Por quê? Porque a China é a maior produtora e consumidora de aço do planeta. A China é a maior consumidora de minério do planeta. Para você ter uma ideia, o consumo... se você tirar a China do consumo... O mundo consome acho que é 1,8 bi de toneladas. Se você tirar a China, isso é anual, eu acho. Enfim, mas não se apegue muito ao tempo do consumo, que não vem na minha cabeça para eu lembrar certinho. Mas eu me lembro, esse número ficou muito presente para mim. Se você tira a China, o mercado de minério cai para 400 milhões de toneladas. Ou seja, a China representa a maior parte do consumo de minério. Quando você vê o que o Morgan Stanley escreve sobre China, ele já começa a olhar para o crescimento do lucro por ação lá naquele país, na China. Ele coloca que espera uma decepção, ou seja, uma queda do lucro por ação na China. E espera um crescimento do PIB por lá nominal abaixo de 5, que para eles é terrível. E aí você olha então e pensa assim, peraí, então você está me dizendo que a China está caindo, né? O soft landing, então tão falado já há alguns anos, está acontecendo. E aí até a gente vai cair nessa questão do protecionismo do aço, que está uma discussão de um aumento de imposto do aço importado, principalmente da China. Por quê? Começou a sobrar aço na China, o setor imobiliário lá em declínio, sobra aço, e eles não têm o que fazer com esse aço, então eles vão jogar esse aço no mercado. E aí tem que jogar esse aço com preço mais baixo. Então, ao invés da gente pensar assim, opa, peraí, tem um aço mais barato, eu tenho vários projetos aqui, tenho Minha Casa Minha Vida, tem construção de ponte, não sei o que, blá, 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 eu vou pegar um aço mais barato no mercado, que vai ajudar toda a cadeia. Não, a gente vai proteger, não quero esse aço barato não, vou ficar com o meu caro aqui. Ou seja, isso mostra pra gente que o consumo de minério na China está em declínio. E esse racional, o Morgan escreveu, mas você consegue ver também de outros gestores interessantes, gestores bons, você consegue ver esse racional. Ou seja, se eu tenho um consumo de minério em declínio, tanto que o Luiz Stuhlberg, num podcast, falou que para ele, minério é para baixo. É uma clara venda. Ele foi direto. Para mim, minério é claro a venda. Onde é o ponto de equilíbrio? Não sei. $70, 80, não faço ideia. Mas mais de 100 não é. Logo, se você diz, será que vale? É bom. Se você olha para a China, o Morgan Stanley está dizendo que espera o crescimento do preço sobre o lucro das ações lá, um lucro menor. Ele olha para o mercado chinês. A China está inundando o mundo de aço, ou seja, está sobrando aço lá. Você vai esperar aumento do consumo de minério? Como? E eu venho falando isso aqui há mais tempo para vocês, né? Há bastante tempo. Até brinco, né? Só se o chinês fizer tofu de minério. Aí beleza, mas enquanto ele não fizer tofu de minério, não tem como o consumo de minério subir. Então assim, você vai pegando esses pontos para formar o seu consensual de uma análise. Quer dizer que Vale é ruim? Não. Mas se você comprar Vale esperando o crescimento do seu patrimônio, você pode se decepcionar alguns anos à frente, tá? Cuidado com isso. Então, quando você pesca esse racional, você tem a resposta para a maior parte das perguntas de vocês sobre uma ação, se é boa ou não é. Tudo bem que talvez seja um exercício para a maioria aqui que não seja tão claro. Mas isso não é tão claro para mim, Gustavo. Eu não consigo juntar esses pontos, eu não consigo conectar esses pontos. Talvez você não consiga hoje. Mas se você exercitar, lá na frente você consegue. Questão de tempo até você conectar esses pontos. Basta acreditar ou não, tá? Porque tem um problema na análise, todo mundo sofre com isso, que é da aceitação. Tem gente que não aceita. Não, VEG é cara. Não aceito. Excelente empresa, VEG é boa. Não, mas faz um valuation, você vai ver que é cara. Não. Eu continuo comprando VEG. Tá bom, beleza. Mas o fato de VEG ser boa, o fato de você continuar comprando VEG não significa que ela ficou barata. Ela continua cara. Ok? O fato de você achar Vale interessante, o fato de Vale pagar bom dividendo, o fato de Vale gerar muito caixa, isso não vai mudar o preço do minério. Isso não vai fazer com que o minério suba para $150 novamente. Ok? Principalmente quando você olha a China. Se China é responsável, eu não fiz a conta percentualmente, mas se China é responsável, sei lá, por 80% do consumo de minério no planeta e está sobrando aço lá,
você não pode imaginar que o minério vai disparar. Impossível que isso aconteça. Então, para fechar, quis trazer esse relatório do Morgan de forma resumida. Primeiro porque eu concordo que... Não tem nem concordar, é só você olhar o preço-lucro. Né? O preço-lucro hoje da Bolsa Brasileira é um dos menores da história. Isso aí não é cálculo, é matemático. Não adianta você duvidar. Tá lá. Então, eu concordo com ele. Não sou louco, né? O PIB também tá aí, foi calculado e tá aparecendo aí. Então, esse PIB, será que vai? Pode errar. Pode ser que 2024 não entregue 2,3, mas boa parte já está contratada, deve ser por aí. E pode ser que ele erre 25, não sei. Pode ser. Tá. Mas, de qualquer forma, a gente tá com crescimento de PIB. Outra coisa interessante, que muito disso, tá, pessoal? Isso em economia, as medidas tomadas hoje, o reflexo é lento, é lá na frente. O mercado tenta precificar isso, mas o reflexo é lento. Então, assim, olhando para o Brasil, a gente tem um ambiente interessante para esse crescimento, tá? E não tem como negar que a China está abarrotada de imóvel, abarrotada de aço. Por quê? Porque eles estão inundando o mundo com aço. Eles só não exportam imóvel porque não tem jeito, senão eles também estavam colocando apartamento, casa, em tudo quanto é lugar do planeta. Então, com a China retraindo, as empresas que precisam desse crescimento chinês para entregar maiores resultados, elas vão sofrer, não tem como. Então, esse relatório aqui é bem interessante. Né? Gostei. Beleza?